Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Isso é Crime? Pois bem, no episódio de hoje do quadro Isso é Crime, nós vamos questionar se constitui crime no Brasil a apologia ao nazismo, a relação desse crime com os limites da liberdade de expressão e vamos tratar especificamente do caso do apresentador monarca Bruno Monteiro Ayub, de 31 anos, do Flow Podcast do YouTube, um youtuber, portanto, que falou nesse Flow Podcast nessa semana, no dia 7 de fevereiro de 2022, que era favorável à criação de um partido nazista no Brasil. Ele estava acompanhado de dois deputados federais, Kim Kataguiri, do DEM, e a deputada Tabata Amaral, do PSB. E ali, o que aconteceu foi que Bruno Monteiro Ayub, né, conhecido como Monark, ele disse expressamente que era favorável à criação de um partido nazista no Brasil. Isso de maneira pública e notória no YouTube, né? Então ele disse assim: a esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço. Eu sou mais louco que todos vocês. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido por lei. E aí, como é que nós vamos enquadrar isso? Bom, só para vocês saberem, Monark já teve um pedido de investigação contra ele aberto pelo Ministério Público de São Paulo e também pelo Ministério Público Federal, pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já que há aí uma implicação de um deputado federal, que é o Kim Kataguiri, que teria também corroborado essas afirmações, embora o próprio Kim Kataguiri está contestando, dizendo que em nenhum momento as corroborou. Mas em relação à declaração de Monark, do apresentador Monark, nós devemos enquadrar especificamente na lei para saber se isso constitui ou não crime e quais a relação desse tipo de comportamento com os limites à liberdade de expressão, à liberdade ideológica no nosso país. Então vamos começar pela Constituição Federal para nós compreendermos se há limites e há limites à liberdade de expressão na Constituição Federal brasileira. Bom, a Constituição Federal brasileira é uma Constituição democrática de 1988, após a ditadura militar e no seio da redemocratização que aconteceu em meados da década de 80, embora a luta durou toda a ditadura militar, né, pelo processo de redemocratização e custou muitas vidas. Muitas pessoas foram torturadas e mortas buscando essa redemocratização e a reabertura do regime da ditadura militar. Bom, feita a Constituição de 1988, uma Constituição francamente democrática, ela já abre com princípios e objetivos fundamentais da República que dizem respeito à democracia, à liberdade, mas também ao respeito aos direitos humanos. Então vejam, no artigo 3º da Constituição Federal, nós temos o seguinte: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Número 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Número 2, garantir o desenvolvimento social. Número 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E aí o inciso 4º, que é o que mais chama atenção para nós aqui, nesse tema da criação de um partido nazista no Brasil, o inciso 4º dos objetivos fundamentais da República Brasileira, coloca assim: promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, a violação ao direito à igualdade, a criminalização do preconceito e da discriminação tem fundamento constitucional, pessoal, nesse artigo 3º, inciso 4º, que trata dos objetivos da República Federativa do Brasil, os objetivos que são fundamentais da República. Inciso 4º, portanto, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, cor ou qualquer tipo de preconceito também relacionado a sexo, a orientação sexual, a identidade de gênero, nada disso. Isso tudo está dentro dos objetivos da República Federativa do Brasil. Depois, no inciso 4, no artigo 4º, nós temos também um reflexo disso em relação ao direito internacional, às relações internacionais brasileiras. O artigo 4º da Constituição Federal de 88, ele diz que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. E aí é uma série de princípios na relação do Brasil com outros países soberanos, né? Então, número 1, independência nacional. Número 2, prevalência dos direitos humanos. 3, autodeterminação dos povos. 4, não intervenção. 5º, igualdade entre os estados. 6º, defesa da paz. 7º, solução pacífica dos conflitos. 8º, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então, vou repetir. No inciso 8º do artigo 4º, que já são princípios que guiam as relações internacionais do Brasil, nós temos no inciso 8º repúdio ao terrorismo e ao racismo, especificamente. Ali é o primeiro momento que a Constituição fala em repúdio ao racismo. Então, nós temos já princípios fundamentais que balizam a nossa discussão do quadro de hoje. E para completar, no artigo 5º, que são os direitos fundamentais da pessoa humana, nós temos realmente uma proibição e um
mandato de criminalização do racismo no Brasil. Então, o artigo 5º, ele está dentro do título dedicado aos direitos e garantias fundamentais, é bastante conhecido esse artigo 5º da nossa Constituição. E no inciso 42, tá? 42, nós temos ali, especificamente em relação ao racismo, o seguinte: a prática do racismo, vou colocar o inciso 42 para vocês aqui no rodapé, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Que lei? Ora, não havia uma lei propriamente, a lei a que a Constituição brasileira faz referência ainda não estava promulgada. Nós temos leis antirracismo, inclusive antes da Constituição Federal de 88. Mas essa lei foi rapidamente editada no dia 5 de janeiro de 1989, a lei antirracismo atual. Então, novamente, o inciso 42 do artigo 5º dos Direitos e Garantias Fundamentais diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, ou seja, vai poder ser perseguido por toda a vida do criminoso, do autor do racismo. Não há prescrição. Nunca termina essa possibilidade de persecução do Estado contra o indivíduo e de punição. Sujeito à pena de reclusão, que é uma forma de regime de cumprimento da pena privativa de liberdade mais grave, nos termos da lei, que então a lei viria a ser editada. Porque a outra lei não tinha toda essa roupagem, né? A própria pena de reclusão, a imprescritibilidade e inafiançabilidade vieram com a Constituição de 88. Então, uma nova lei deveria ser feita com mais rigor para punir os atos de racismo. Só por aí a gente vê que a Constituição, certamente, ela vai repudiar esse ato aí do apresentador monarca, né? Mas é claro que ele pode dizer ainda em sede constitucional que ele tem direito à liberdade de opinião, à liberdade de expressão, que também é um direito constitucional aí do artigo 5º. Vamos lá, vamos dar uma olhada onde é que está isso. No artigo 5º a gente sobe um pouco e nós encontramos o inciso 9º. O inciso 9º diz o seguinte, então, é direito fundamental. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Né, a censura prévia, pedir uma autorização, uma licença para poder postar um conteúdo, ninguém precisa disso não. Ninguém vai ficar, os órgãos públicos não vão ficar fazendo algum tipo de análise preliminar do conteúdo que vai ser postado. Né? Como eu estou postando esse vídeo, a pessoa não precisa passar por uma análise ou qualquer tipo de censura prévia do poder público, que é o que acontecia até antes da vigência da Constituição de 88, né? Quem bem se lembra, os programas da televisão começavam lá com um documento mostrando que a censura era livre e tal, ou seja, ou não, ou havia um indicativo, mas havia um controle prévio de qualquer tipo de conteúdo no Brasil, antes da Constituição Federal de 1988, que suprimiu a censura ou a licença prévias, né? Pode haver, claro, depois algum tipo de controle. Depois, sim. Depois é possível entrar com uma ação judicial porque a pessoa extrapolou o seu limite à liberdade de expressão e de opinião. E é o que está acontecendo propriamente com o monarca. Ou seja, a pessoa pode falar o que ela bem entender, é verdade, mas depois ela tem que suportar as consequências. E quais são essas consequências? Depois do inciso 9º, que nós transcrevemos aqui, que diz que é livre a liberdade de opinião e de expressão, nós temos o inciso 10. O inciso 10, gente, a Constituição traz um direito, mas ela traz um limite também. Ela faz muito isso no artigo 5º. Direitos e depois os limites a esses direitos. O inciso 10 é maravilhoso, ele coloca os limites a essa liberdade de expressão, que vai fazer com que a pessoa, após postar o conteúdo, suporte as consequências, né? Então, nós temos lá, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. É até autoexplicativo esse inciso, ou seja, posso falar o que eu quero? Posso. Mas depois eu tenho que suportar as consequências, e o limite do que eu posso falar, o limite da liberdade de expressão, está nesse inciso 10. Ou seja, quando eu esbarro, e a deputada Tabata Amaral falou isso no programa, no Flow Podcast, quando eu esbarro na honra do outro, nos direitos do outro, na dignidade do outro, na imagem do outro, eu não posso mais falar. Porque se eu falar, e eu realmente posso abrir a boca e falar, ninguém está me censurando, eu vou ter que suportar as consequências dessa minha violação, ok? Inclusive com pagamento de dano moral e responder eventualmente por algum crime. Então, realmente, ele violou esse inciso 10. Ele tem o direito à liberdade de expressão sem censura, mas ele tem que respeitar esses direitos fundamentais do inciso 10, né? Honra, intimidade, vida privada, imagem e, mais que tudo, a dignidade da pessoa humana. E aí é que acontece a consequência. Quais são essas consequências, então? Quando a pessoa viola, de fato, esse inciso 10, comete algum crime? Isso é crime? Pois bem, pessoal, é crime sim. Racismo é crime no Brasil. Nós já falamos diversas vezes aqui no nosso canal do YouTube, professora Gisele Mendes, que racismo e injúria racial são todas expressões de uma discriminação injustificada, intolerada, horrorosa, que o Brasil fez historicamente contra as pessoas negras por quase 400 anos e continua fazendo mesmo depois da abolição da escravatura. Como eu disse, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão no mundo. O Brasil é o país que mais mata pessoas negras, continua ostentando esse tipo de número horroroso, não é?
E, portanto, nós temos que, a lei antirracismo, ela precisa realmente pegar, nós precisamos realmente punir essas pessoas para que haja, de fato, um respeito aos direitos das minorias, dos vulneráveis no Brasil. Então, essa lei, ela existe desde 1989, vou colocar aqui para vocês, a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Imediatamente promulgou a Constituição, não deu 2, 3 meses, a lei já saiu. Aquela lei, segundo a qual vai se regulamentar que o racismo é um crime imprescritível, inafiançável, punido com reclusão. E aí vem a Lei 7.716 de 89. Ela vai ser a punição realmente que o monarca vai receber. Inclusive, ele já foi pedido a investigação pelo Ministério Público, tanto do Estado de São Paulo, quanto a Procuradoria Federal, né, o Ministério Público Federal, representado pelo Augusto Aras, contra o deputado Kim Kataguiri, que estava ali no meio, né, que supostamente teria corroborado a fala do monarca. Mas o foco foi a fala do monarca, que começou dizendo que era a favor, como a gente já colocou no começo do vídeo, a criação de um partido nazista do Brasil, e que ele acha que tem que dar liberdade de opinião sem limites para todo mundo. A gente já viu que não é bem assim. Que crime ele cometeu? Que crime eles cometeram eventualmente? Nós temos lá que na Lei 7.716 é uma lei que nasceu com o objetivo de criminalizar o preconceito de raça e cor, mas ela foi ampliando, viu, pessoal? No ano de 1997, a lei foi alterada. Era de 89 e 97, além da raça, cor, nós temos a etnia, nós temos a origem, nós temos mais do que simplesmente raça, o preconceito de raça e cor. Então, ainda está na emenda da lei que ela define os crimes resultantes de preconceito de raça e cor, mas logo no artigo 1º houve uma ampliação, diz assim, serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, que é um conceito mais cultural, né, religião ou procedência nacional ou origem. Então é interessante que se abriu para uma grande gama de atos de preconceito, não só ligados à raça e cor, mas tudo isso é expressão de racismo. A lei entende como racismo a discriminação, não só pela raça e cor, mas também pela origem, procedência nacional, religião, ok? E aí no foco nós vamos ficar com a religião. Nós sabemos que o nazismo matou milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive houve um tribunal, o Tribunal de Nuremberg, em 1946, após a extinção da Alemanha nazista, para julgar os responsáveis por esse regime e suas atrocidades. Ora, perseguia-se a religião judaica, né, ou judia. Perseguia-se o judeu por ser judeu e ter a religião judaica, não é? Então, dentro dessa lei, nós também temos a punição de crimes resultantes de preconceitos de religião. E especificamente, a criação de um partido nazista vai aludir a que tudo aquilo que aconteceu foi justificado e que seria liberdade de expressão dizer que essas pessoas podem sair defendendo a discriminação contra a raça judaica e inclusive a morte dessas pessoas, como aconteceu, fazendo apologia ao que aconteceu no passado em relação ao regime nazista. Então, não tem fundamento defender liberdade de expressão nesse contexto, né? É altamente discriminatório, racista, como a gente falou, entendido racismo nesse conceito amplo, e merece sim punição por todos os crimes da lei. Então, todos os crimes que estão na lei vão evocar o preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. São crimes que têm penas bastante severas, de 1 a 3 anos, de 2 a 5 anos de reclusão, sempre a reclusão, que é o regime que a Constituição impõe. E lá no artigo 20 nós temos o crime do monarca. Então, vamos lá. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Essa redação veio com uma lei de 1997 que alterou a lei de 1989. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa, mas pode piorar, como nós vamos ver. Então, realmente, praticar, induzir, incitar a discriminação, porque fazer referência ao partido nazista nada mais é do que fazer referência ao nazismo e o regime que matou milhões de pessoas, como a gente já disse, por serem judias, né? Então, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos, por aí só nós já temos a apologia ao nazismo, certo? Está dentro da interpretação que nós fazemos desse artigo, a apologia ao racismo, em geral, em relação à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, nesse sentido amplo, e o nazismo, porque foi um regime que representou um regime de atrocidades, de morte, de extermínio de judeus, né? Que é uma religião. Bom, parágrafo 1º. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, que é a cruz nazista, da SS nazista, não é? Para fins de divulgação do nazismo. Aí a pena já sobe para 2 a 5 anos de reclusão e multa. Bom, aí a pessoa tem que fazer o uso da cruz suástica ou gamada. Muitas vezes ela não faz o uso da cruz suástica, mas fala no nazismo. Então a gente ficaria ainda no caput, né? Já que ele não ostentou, falou, fez propaganda, né? Ou veiculou qualquer tipo, em nenhum momento ali no podcast, a cruz suástica ou gamada, senão ele já vinha para esse parágrafo 1º. Mas há muitas pessoas que usam uniforme nazista, às vezes
a título de fantasia, para ir num baile, fazer uma graça que não tem graça nenhuma, né? Isso é crime. E usam lá o emblema, né, da suástica, da cruz gamada, num uniforme ou qualquer coisa assim, ou uma tatuagem, e isso é o crime que nós estamos vendo do parágrafo 1º, tá? Não é o que exatamente fez o monarca, ele defendeu a criação do partido nazista. Então, ele ficaria com a conduta mais genérica do caput. Porém, o que acontece no parágrafo 2º, pessoal, aí nós vamos incluir a conduta do monarca. Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, meios de comunicação social, redes sociais, YouTube, né, veículos da mídia em geral, aí a pena sobe para reclusão de 2 a 5 anos e multa, ok? Então, nós temos realmente essa pena mais alta para ele, porque ele fez isso num podcast, ele sabe que estava todo mundo escutando. E o problema maior quando a pessoa faz isso pela internet, e tá certo o legislador, é que mais pessoas são atingidas, são lesionadas, mais pessoas ouvem aquele crime, né? Mais pessoas podem achar que isso é certo, replicar esse comportamento, mais do que se eu fizesse ali tete a tete com alguém num ambiente fechado, não é? Fazer isso numa rede nacional de computadores, pela internet, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, ou seja, todas as redes sociais que a gente conhece, através do WhatsApp, replicando aquilo em grupos, né? Divulgando para um terceiro, que seja, já vai implicar uma maior divulgação, porque aquilo facilmente pode ser repostado, compartilhado com terceiras pessoas. E aí o dano é maior. E também o fato de pessoas acharem que isso é certo e replicarem ainda aumenta bastante também, certo? Então, nós temos que ele cometeu o parágrafo 2º do artigo 20, aqui no rodapé, ó, da Lei 7.716 de 89. Agora está sendo investigado, claro, né, para ser eventualmente punido, segundo a investigação que foi aberta pelo Ministério Público. No parágrafo 3º, nós temos o seguinte. No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência. Número 1, o recolhimento imediato, a busca e apreensão dos exemplares do material. Interessante aqui o inciso 2º. A cassação das respectivas transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas ou da publicação por qualquer meio. Isso vai levar a que seja retirado do ar o conteúdo, e já foi retirado do ar, porque se for deixando, né, enquanto a investigação está correndo, mais dano vai sendo produzido, mais lesões ao bem jurídico. Inciso 3º, a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação, no caso aí página do YouTube, na rede mundial de computadores. Isso muito recente, foi incluído no ano de 2010, até pelo próprio prefeito da internet, que a lei de 89 nem imaginava, nem sonhava com internet. Então, a interdição, esse inciso 3º é interessante, das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores, ou seja, realmente o juiz pode determinar o imediato recolhimento, que isso é retirado do ar, ouvido o Ministério Público, né? Mesmo antes do inquérito policial. Ok, pessoal? Então, é muito importante saber o que aconteceu, que é crime, sim, apologia ao nazismo, ao partido nazista, e que isso vem de um mandato de criminalização da própria Constituição Federal, certo? Isso constitui crime, é um crime que tem pena de 2 a 5 anos de reclusão, segundo o artigo 20, parágrafo 2º da Lei 7.716 de 89, afinal de contas, foi mais do que simplesmente falar, ele replicou isso na rede mundial de computadores, ele sabia que estava sendo visto por milhões ele tem milhões de seguidores, mais de 13 milhões de seguidores no YouTube, então aquilo atingia mais fortemente o direito dessas minorias à igualdade. Depois teve também um apresentador que foi demitido da Rádio Jovem Pan, Adriles Jorge, por ter feito supostamente aí a saudação nazista, né, aquela mão no riste pra frente, saudando o Hitler. Ele disse não, estava dando um tchauzinho, interpretaram mal, mas foi imediatamente demitido. É importante dizer, a investigação é aberta, o que vai acontecer com ele nós não sabemos, mas Adriles Jorge não fez apologia através da suástica, né, mas supostamente aí, eles estão alegando que fez apologia ao nazismo, caindo, portanto, também como monarca, porque aquilo ali foi difundido, né, por rádio e tudo mais, um programa de rádio, ele foi imediatamente e sumariamente demitido da Rádio Jovem Pan, mas também cairia na mesma conduta do monarca, que é fazer apologia ao nazismo através de um gesto, no caso, e que foi difundido amplamente através de páginas, redes sociais, enfim, aquilo é replicado rapidamente, portanto, cai no parágrafo 2º, que tem a pena maior, qualificada, para 2 a 5 anos de reclusão. Ok, pessoal, isso é crime? É crime sim, e deve ser veementemente combatido. Não basta que a gente não seja racista, mas devemos ser antirracistas, certo? Esse foi o episódio do Isso é Crime de hoje, espero que vocês tenham gostado. E nós voltamos proximamente com mais vídeos aqui no canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Curta esse conteúdo, compartilhe esse conhecimento nas redes sociais e se inscreva no nosso canal para mais vídeos que nós vamos postar aqui no canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!